Graça e paz do Senhor Jesus a todos. No Gotejando Doutrina de hoje, nós vamos aprender algumas lições acerca da oração. Vem comigo em Mateus capítulo de número 6. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus ele vai nos ensinar acerca da oração. E nós precisamos aprender algumas coisas importantes aqui que são pouco observadas pelas pessoas e principalmente pelo povo de Deus. Então eu vou ler aqui a partir do versículo de número 5. Mateus 6, a partir do versículo de número 5. Que diz assim o texto bíblico: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que aqueles que fazem tal coisa já receberam o seu galardão. Versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, preste atenção nisso aqui, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Versículo 8: Não vos assemelhareis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vós o pedis. Portanto, vós, quando orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus. Amados, existem algumas lições importantes aqui que nós precisamos atentar, para que nós não venhamos nos assemelhar aos escribas e fariseus, que Jesus tanto condenou a postura deles. E quando nós olhamos esse texto, nós começamos a aprender que Jesus ele não se agrada, o Senhor não se agrada quando nós oramos de forma a sermos vistos pelas pessoas. Quando nós levantamos orações no sentido de aparecer para as pessoas, ou para nos amostrar para as pessoas, para que as pessoas vejam que nós estamos orando ou intercedendo, né? Tentando transparecer para as pessoas que somos espirituais, né? Ou até mesmo transparecer uma religiosidade para as pessoas. O Senhor ele condena essa postura. É uma postura que não agrada a Deus. Por isso ele fala no versículo 5: Quando orares, não sejais como os hipócritas, que oram em pé, né, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens, ou seja, a fim de aparecer para as pessoas. Essa postura é uma postura condenável diante de Deus. Então você não precisa fazer estardalhaço, você não precisa tocar trombeta para ninguém que você está orando, que você está intercedendo. Você não precisa aparecer para ninguém, porque isso faz com que você já receba o teu galardão em terra. E o Senhor continua dizendo: mas quando tu orares,
entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora o teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te recompensará em público. Ou seja, aqui o Senhor está nos ensinando que o melhor lugar para nós fazermos as nossas orações ao nosso Pai, ao nosso Deus e Senhor, é no aposento do nosso quarto, irmão. Lá sim é o nosso quarto de comunhão com Deus. Lá sim é o lugar em que nós rasgamos nossos corações e colocamos tudo diante de Deus, com as nossas orações, súplicas e ações de graça. Lá sim é o momento de a gente falar para Ele como nós estamos nos sentindo, o que passa no nosso coração. Lá sim é o momento de nós desabafarmos e despejarmos toda a nossa indignação por qualquer coisa que seja, e apresentarmos a Ele as nossas necessidades, as nossas causas. Lá sim é o lugar de nós intercedermos pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas. Só nós e Ele. Por quê? Porque ali não tem como a gente aparecer para ninguém. Ali ninguém está nos vendo, é só nós e Ele. Ali é uma ligação direta. E de contrapartida, o Senhor está nos ensinando aqui também que quando nós vamos à igreja, irmãos, o intuito de irmos à igreja, de nos reunirmos como congregação, é de adorar a Deus, não é de pedir nada. A congregação, a reunião das Assembleias dos Santos, não é para você pedir nada, irmãos. Ali é o contrário, ali é o lugar de você dar. Ali é o lugar que você bota todo o teu amor pelo teu Deus para fora, com louvor, com a pregação da palavra, com os testemunhos, né? Com os agradecimentos. Ali é o lugar de nós darmos para o Senhor. Então tem esse paralelo. A igreja, a reunião dos santos, não é para você pedir nada, irmãos. E muitas pessoas não estão entendendo isso, estão indo para a igreja para pedir. Não, irmão. A igreja é lugar de dar. É o lugar de você adorar. Quer pedir? Entra no teu quarto. Ora o teu Pai em secreto. Ali você pede. Ali você apresenta tudo para Ele. E Ele que está te vendo em secreto, Ele vai te recompensar. Publicamente, diz a palavra. Versículo 7 de Mateus 6. E orando, não useis de vãs repetições, como o gentio, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhoeis a eles, porque vosso Pai bem sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir a Ele. Então, irmãos, essa parte aqui é a principal parte. Aqui é o principal ensinamento acerca da oração, que muitas pessoas ainda não atentaram. O texto vai dizer claramente: quando orares, não useis de vãs repetições. Então entenda isso aqui, entenda essa revelação aqui. Quando você repete a mesma coisa o tempo todo, você não está orando, você está rezando. E Deus não recebe reza. Deus não aceita reza. Não é isso que Ele nos ensinou. Não é esse o padrão, o protótipo que Ele deixou para nós, os seus filhos, a sua igreja. Então não adianta você ficar o tempo todo repetindo, igual um papagaio, a mesma frase, porque isso não é oração, isso é reza, né? Lembra lá na época do teu passado, né? Quando você frequentava algumas denominações que existem por aí, que eles diziam para você assim: olha,
reza 10 Pai Nosso, reza 20 Ave Maria, né? E aí você tinha que ficar repetitivamente orando, fazendo aquelas rezas, porque quando você libera as palavras repetitivamente, você não está orando, você está rezando. Então, hoje não, hoje você em Cristo, você foi liberto, você recebeu um princípio eficaz do Senhor Jesus, que é a oração. E a oração, ela não consiste de vãs repetições. Você não pode ficar repetindo a mesma coisa ao mesmo tempo. E aí é que entra o segredo aqui, irmãos, acerca da oração. Entenda isso. Um texto sem o contexto é um pretexto para heresia. As heresias, elas surgem porque a pessoa não lê todo o texto. Ela pega um versículo isolado e dali ela já tira uma interpretação. E às vezes, meu amado, a interpretação, na maioria das vezes, ela está quando você lê o contexto. Aí você consegue tirar a interpretação correta daquilo que o Senhor está nos ensinando. Então, um texto sem o contexto é um pretexto para heresia. Então, se você não lê todo esse texto aqui acerca da oração, você não vai entender o que eu estou falando aqui. Então, quando Jesus, ele começa a ensinar aqui do versículo 9 em diante: portanto, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então entende isso aqui. Quando o Senhor está ensinando isso aqui, ele não está dizendo que é para você orar dessa forma que está aqui, porque se você fizer isso, você vai estar repetindo. Ou seja, não vai ser mais uma oração, vai ser uma reza. E o Senhor não aceita a reza, irmão. Tá entendendo? Então, quando Jesus está ensinando aqui o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que na verdade não é a oração do Pai Nosso, é um protótipo de oração, é um protótipo do Pai Nosso. Ou seja, o que Jesus está ensinando aqui são os princípios que você tem que colocar na tua oração quando você for orar a Deus. Quando você for orar a Deus, você tem que dizer que Ele é teu Pai. Por quê? Porque você é filho. Então você tem que se dirigir a Ele como Pai, dizer Pai. É isso que Jesus está dizendo aqui. E aí você tem que continuar dizendo, você tem que incluir na tua oração, né, que Ele traga sobre nós o reino dEle. Por isso que o Jesus ensina aqui, santificado seja o teu nome, né? Você tem que colocar na tua oração que o nome de Jesus é santo. Você tem que declarar que santo é o nome do Senhor e fazer a tua oração no nome do santo que é Jesus. E ele vai dizendo: venha a nós o teu reino. Ou seja, na nossa oração nós temos que sempre declarar a Deus: Senhor, venha logo o teu reino. Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Temos que expressar esse desejo dentro das nossas orações. E ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está dizendo o seguinte, que nós temos que estar sempre incluindo esse desejo na nossa oração, para que ele não deixe, que falte o pão na nossa mesa, para que ele continue sendo o nosso provedor, o Jeová Jirê. E ele continua dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Meu amado, que todas as vezes que a gente for orar ao Pai, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque nós pecamos toda hora, irmãos. É claro que nós já não vivemos mais na prática do pecado. Nós fomos libertos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fomos transformados. Mas mesmo involuntariamente, mesmo sem querer, nós pecamos. Quando liberamos uma palavra grosseira para alguém e ofendemos alguém. Ou quando temos uma atitude que não convém para um cristão. Então por isso que todas as vezes que nós orarmos, irmãos, temos que estar sempre pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, assim como nós também devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. E aí ele continua dizendo, e encerra o protótipo: e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos
do mal, porque teu reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, ele continua aqui nos ensinando que todas as vezes que nós orarmos, nós temos que pedir a ele para não nos conduzir à tentação, mas antes que ele venha nos livrar da tentação, né? Como o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas, né? Que o Senhor não nos deixará ser tentado além daquilo que nós possamos suportar, mas antes, com a tentação, ele nos dará também o escape. Então, é isso que nós temos que estar também colocando nas nossas orações e declarando sempre que dele é o reino, a glória, o poder para todo sempre. Amém. Então, meu amado, nessa lição acerca da oração, nós precisamos colocar esses princípios que Jesus deixou revelado para nós. Então, quando você for orar, inclua esses princípios na tua oração. Não é para você, meu amado, entenda isso aqui, não é para você ficar todo dia, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como nós vemos as pessoas fazer cotidianamente. Está errado, irmãos, está errado. Os cristãos precisam estudar mais a Bíblia, meditar mais a Bíblia e pedir a revelação do Espírito Santo. Isso daqui, meu irmão, o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, não é uma oração, é um protótipo de oração. Por isso que Jesus está falando, ó, quando orares, não oreis repetitivamente. Por quê? Porque quando você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, deixa de ser oração, passa a ser uma reza. E o nosso Deus não recebe reza, meu amado. Agora, por quê que o Senhor não se agrada de uma oração repetitiva? Porque a oração, irmãos, a oração, o segredo da oração é você botar para fora, é você apresentar para Deus o que você está sentindo naquele momento, o que está dentro de você naquele momento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E sabe por que Deus não se agrada que você ore repetitivamente? Porque cada momento você se encontra de uma forma diferente, meu irmão. Hoje você está de um jeito, amanhã você já vai acordar de outro, depois da manhã de outro, depois da manhã de outro, e assim sucessivamente. Cada dia o nosso estado de espírito é diferente do outro. Um dia você está triste, outro dia você está alegre, um dia você está amargurado, angustiado, outro dia você está saltitando feliz da vida, um dia você está indignado, outro dia você está saltitante por uma bênção que você recebeu, por algo, um projeto que deu certo na tua vida, né? Por uma boa nova que você recebeu. Então, por isso que Deus não se agrada de oração repetitiva. Por quê? Porque a oração repetitiva, ela não condiz com o estado que você se encontra. E a oração é isso, minha amada, é você botar para fora o que realmente está dentro de você. É você dizer para Deus como você está se sentindo naquele momento. Então, meu irmão, para com esse negócio de ficar orando o tempo todo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não é assim, não é isso que Jesus quis ensinar aqui. Por isso que ele deixou nos versículos anteriores, para que nós não fizéssemos orações repetitivas. E nem muito menos orar para aparecer para as pessoas, né? Orar de forma que nós viemos querer aparecer mais do que o Deus que nós servimos, porque Ele sim é que tem que aparecer. A glória é dele, o louvor é dele, a honra é para Ele, tudo é para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Espero que eu possa ter te esclarecido algumas coisas importantes que vai servir de edificação para a sua vida. Em nome de Jesus. E até a próxima, querendo Deus.